Análise combinatória. Vamos usar como exemplo o emplacamento de um automóvel. O objetivo principal de uma placa de carro é a identificação do veículo, para que se diferencie dos demais. Cada automóvel é obrigatoriamente emplacado em sua aquisição. Essa identificação deverá ser única para todo o território nacional. A placa atualmente está sendo modificada para o padrão Mercosul. Antes, as placas tinham a seguinte configuração: letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Agora, as novas placas terão a seguinte configuração: letra, 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 algarismo, letra, algarismo, algarismo. Com a nova configuração, serão mais automóveis circulando. Resolver esse problema implica em quantificar todas as combinações possíveis com as letras e algarismos. Esse é um problema de contagem que está presente em nosso cotidiano. A análise combinatória é o campo de estudo que desenvolve métodos para fazer a contagem de forma eficiente do número de elementos de um conjunto. Seu estudo encontra aplicações nas diversas situações. Então, o que acontece? Nós vamos agora trabalhar com análise combinatória, iniciando com os problemas de contagem. No seguinte exemplo, um programa de TV sorteia duas casas de uma mesma rua para a entrega de prêmios. Os números das casas sorteadas devem ter 3 algarismos. Um dos números deve ser par e o outro ter algarismos distintos. Do total de números possíveis, quantos atendem à primeira exigência e quantos atendem à segunda? Nesse caso, o que ele pede? O programa diz que tem que ter 2 casas sorteadas na mesma rua. Os números das casas sorteadas devem ter 3 algarismos. Um dos números deve ser par e o outro ter algarismos distintos. Do total de números possíveis, quantos atendem à primeira exigência e quantos atendem à segunda? Lembrem-se, quantos algarismos nós temos? Nós temos 10 algarismos. Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Com esses 10 algarismos, temos que encontrar as quantidades possíveis de casas que tenham 3 algarismos e que elas sejam pares. Quais são as nossas possibilidades? Porque em nenhum momento o enunciado do problema diz a quantidade de casas na rua. Ele só diz que tem que ser casas que tenham a numeração com 3 algarismos. A segunda exigência para o segundo sorteio é que os 3 algarismos sejam distintos. Então, não pode ter algarismo repetido. E lembre-se, quando nós estamos procurando um número com 3 algarismos, nós não podemos começar com 0. Tá? Então, números com 3 algarismos não inicia-se com 0. Vamos tentar resolver esse enunciado. Nós temos que ter um número com 3 algarismos, ele tem unidade, dezena e centena. Então, no primeiro caso, há 9 possibilidades para centena, porque a gente lembra que não pode começar com 0. Para cada algarismo da centena, nós temos 10 possibilidades para a dezena, porque a dezena pode ser 0. Aí nós já temos um total de 90 possibilidades, porque nós tínhamos 9 para a centena e 10 para a dezena. Agora a gente vai analisar as possibilidades para a unidade. Para cada uma das 90 possibilidades, há 5 possibilidades para a unidade. Por quê? O número tem que ser par. E o número é par quando ele é terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quantas possibilidades nós temos para terminar? 5 possibilidades. Então, a nossa unidade só pode ser 0, 2, 4, 6 e 8. Logo, nós só temos 5 possibilidades para a unidade. Então, agora nós temos 9 possibilidades para a centena, 10 para a dezena e 5 para a unidade. Então, nós temos um total de 450 números pares. No segundo caso, os algarismos devem ser distintos. Lembrando que para a centena eu tenho 9 possibilidades. Para a dezena, quantos algarismos eu tenho para usar? 10. Lembrem-se que eu já usei 1 para a centena, então agora eu só tenho 9. Para a unidade,
Quantos algarismos eu tenho para usar? Eu tenho para usar 10. Mas eu já usei um na centena e um na dezena. Então, agora eu só tenho 8. Então, logo, as possibilidades são 9 para centena, 9 para dezena e 8 para unidade. Eu tenho um total de 648 números distintos com 3 algarismos. Os números distintos são aqueles que os algarismos não repetem. Aí temos algumas observações. Um outro exemplo, usando contagem. Para comprar um lanche na cantina da escola, Raul avalia as opções. São oferecidos 2 tipos de pão, o pão francês e o pão integral. Então, a gente já tem 2 possibilidades de pães. E 3 tipos de recheio, calabresa, presunto e hambúrguer. Para rechear o pão, tem 3 recheios. Os sanduíches podem ser servidos com ou sem queijo. Então, já tem uma outra possibilidade. Recheio com queijo, recheio sem queijo. Então, nesse caso, eu vou chamar de E1 pão francês ou integral, F para francês e para integral. Na situação E2, de recheio, C para calabresa, P para presunto e H para hambúrguer. E na situação 3, CQ com queijo, SQ sem queijo. Então, a gente pode organizar uma árvore. Observe. Pão francês, aqui está o Raul, se decidindo entre o pão francês e o pão integral. Se ele escolher o pão francês, ele pode rechear com calabresa, com presunto e com hambúrguer. Se ele escolher o pão francês, recheou com calabresa, ele pode botar queijo ou sem queijo. Se ele escolher o pão francês e colocou presunto, ele pode botar com queijo ou sem queijo. Se ele pegou o pão francês e recheou com hambúrguer, ele pode botar com queijo ou sem queijo. Mas se ele escolher o pão integral, ele pode optar por calabresa, presunto ou hambúrguer. Se ele escolher o pão integral com calabresa, ele pode botar com queijo ou sem queijo. Se ele escolheu com o recheio de presunto, ele pode botar com queijo ou sem queijo. E se ele escolheu com hambúrguer, ele pode botar com queijo ou sem queijo. Então, vamos ver aqui, as possibilidades. Portanto, Raul pode escolher entre 2 pães, correto? Quantos recheios ele tem? 3. Então, 2 vezes 3. Com queijo ou sem queijo. Então, ele tem 2 possibilidades. Então, é 2 vezes 3 vezes 2. Um total de 12 tipos de sanduíches. Em problemas de contagens mais simples, a árvore de possibilidades, também chamada diagrama de árvores ou diagrama sequencial, ajuda na visualização de todas as possibilidades e, consequentemente, na contagem dessas possibilidades. Fazer uma tabela é outra maneira de visualizar e de contar as possibilidades. Agora vamos considerar 2 lançamentos sucessivos de uma moeda que resultados podem ocorrer. Quando lançamos uma moeda, podemos obter cara, representado por C, ou coroa, representada por K. Lançando-se uma segunda vez, novamente podemos obter cara ou coroa. Vamos fazer aqui, primeiro lançamento e segundo lançamento. No primeiro lançamento, eu posso ter cara ou coroa. E no segundo lançamento, eu posso ter cara ou coroa. Foi lançado a primeira vez. Deu cara. Foi lançado a segunda vez. Deu cara. Foi lançado a primeira vez. Deu coroa. Foi lançado a segunda vez. Deu cara. Então, essas são as nossas possibilidades. Nos 2 lançamentos temos ou cara ou coroa, 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, porque nós fizemos 2 lançamentos, que pode ser cara, cara, ou cara, coroa, ou coroa, cara, ou coroa, coroa. Nesse caso, nós usamos o princípio multiplicativo. Considere que um acontecimento ocorra em 2 etapas sucessivas, etapa A e etapa B. Se A pode ocorrer de N maneiras e se para cada uma B pode ocorrer de N maneiras, o número de maneiras de ocorrências do acontecimento é M vezes N. O princípio multiplicativo, também chamado princípio fundamental da contagem, pode ser estendido para 3 ou mais etapas. Então, o princípio multiplicativo também é conhecido como princípio fundamental da contagem. Vamos
Vamos ver os exercícios resolvidos. Observe. 3 alunos chegam atrasados a uma palestra. No auditório, só estão vazias 7 cadeiras. De quantas maneiras eles podem ocupar essas cadeiras? Resolução. Vamos considerar que a ocupação das cadeiras ocorre em 3 etapas. Etapa 1. Escolha de uma cadeira pelo primeiro aluno. Quantos alunos? O primeiro aluno tem quantas cadeiras para escolher? Ele tem 7 possibilidades de cadeira. E2. Escolha pelo segundo aluno após ter ocorrido a escolha do primeiro. Se uma cadeira já está ocupada, quantas cadeiras sobraram? 6 possibilidades de escolha. Agora o terceiro aluno, a etapa 3. Já ocorreu a etapa 1 e a etapa 2. Então, de 7 cadeiras, 2 já estão ocupadas. Quantas possibilidades ele tem? 5. Então, pelo princípio multiplicativo, temos o primeiro aluno a sentar tinha 7 possibilidades. O segundo aluno tinha 6 e o terceiro aluno tinha 5. Então, 7 vezes 6 vezes 5, 210. Logo, são 210 maneiras diferentes dos alunos sentarem-se para assistir à palestra. Um outro exercício. Ao entrar num cinema, 6 amigos encontram uma fila de 6 poltronas livres. De quantas maneiras diferentes os amigos podem ocupar essas poltronas? Vamos montar um esquema. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui são as poltronas. Uma poltrona, 2, 3, 4, 5, 6 poltronas. Cada espacinho desse aqui eu vou dizer que é uma poltrona. Quando o primeiro amigo chega, ele tem 6 possibilidades para ocupar a poltrona. Quando o segundo amigo chega, ele tem 5 possibilidades para ocupar as poltronas, porque uma delas já foi ocupada, só sobraram 5. Quando o terceiro amigo chega, 2 das poltronas já estão ocupadas, só sobraram para ele 4 poltronas. Quando o terceiro amigo chega, o que acontece? Todas as poltronas já têm algumas poltronas já ocupadas, porque chegou o quarto amigo, o primeiro já tinha ocupado, o segundo já tinha ocupado, o terceiro já tinha ocupado, então o quarto amigo só tem 3 possibilidades de poltrona. Chegou o quinto amigo. Quando o quinto amigo chega, ele só tem 2 possibilidades de poltrona. E quando o sexto amigo chega, ele não tem possibilidade de escolha, ele vai chegar e sentar na que está sobrando, então ele só tem uma poltrona. Então, nesse caso, aplicando o princípio multiplicativo, temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Portanto, as poltronas podem ser ocupadas de 720 maneiras diferentes. Exercício